O vídeo de hoje é para mostrar a você, fotógrafo que ainda não tem estúdio, como é totalmente possível aproveitar a luz natural, os ambientes ao ar livre que a gente tem disponível para fazer ensaios incríveis e encantar as suas clientes. Estou aqui mais uma vez com a Michelle, linda, maravilhosa, mais uma vez, que já participou de outros vídeos aqui no nosso canal. Só que hoje a gente vai fazer um ensaio aqui totalmente na prática, ao ar livre, e eu vou te passar tudo o que você precisa saber para realizar um ensaio externo realmente incrível. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Rafaela Passo, fotógrafa há mais de 17 anos, atualmente especialista em ensaios de grávidas, criadora do MGI, o nosso método Grávidas Inesquecíveis. E eu estou muito feliz de trazer mais um conteúdo aqui para você. Antes de partir aqui para nossa prática, estamos aqui com o modelo, toda pronta, linda, maravilhosa. Eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar um comentário, seguir o nosso canal se você ainda não segue. E não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar então aqui, dar início à nossa prática, ao nosso ensaio aqui totalmente 100% prático aqui para vocês verem como é possível aproveitar toda essa luz que a gente tem aqui, os cenários naturais disponíveis. Quantos cenários você tem? Você pode ter um cenário aí perto da sua casa, talvez algum bosque, algum espacinho com algumas árvores. Engana-se muito aquele fotógrafo que acredita que precisa de cenários paradisíacos para fazer um ensaio bonito. Muitas vezes basta um pequeno espaço verde com algumas árvores e a gente já consegue um resultado incrível. A gente está aqui nesse ambiente aqui, né, como se fosse meio que uma florestinha aqui no meio de algumas árvores. E eu já vou começar com a primeira dica para você ter um resultado, ter realmente uma iluminação que vai valorizar suas fotos, que é você aproveitar um ambiente assim que você consegue ter sombras, áreas de sombras. Quem sabe que às vezes controlar a luz do sol, dependendo do horário, da posição dessa luz, pode ser muito difícil. Por isso que uma solução para isso é buscar ambientes que a gente tem áreas de sombra. Como vocês podem ver aqui, a gente tem essas áreas de sombra. A Michelle está aqui posicionada na sombra. Porém, tem um detalhe muito importante. A gente precisa buscar cenários, ambientes que proporcionam essas sombras pra gente, essas áreas de sombra, onde eu vou posicionar meu modelo. Entretanto, eu tenho que ter um pouco de cuidado. Existem algumas matas, alguns ambientes assim, verde, com mais de mata, sabe, muito fechados, onde a gente acaba perdendo muito a luz natural, escurece muito ali debaixo das árvores e a gente perde essa qualidade da luz do dia. Então é importante pensar em ambientes que a gente tem áreas de sombra, mas que a gente tem uma boa entrada de luz, como nesse ambiente você pode perceber claramente que a gente tem uma boa entrada de luz aqui. E principalmente quando eu posiciono minha modelo, eu tenho que ter cuidado para perceber que ela está com o rosto posicionado para uma área de entrada de luz. E também que eu tenha um fundo mais iluminado. Porque imagina que eu tenho um ambiente verde com uma sombra, eu até posiciono meu modelo para um lado que eu tenho uma boa entrada de luz que preenche aqui o rosto dela, entretanto eu tenho um fundo fechado, um fundo muito escuro. Eu acabo perdendo aquele brilho, aquele desfoque interessante que eu posso ter, aquele fundo interessante na minha foto. Então eu tenho que me preocupar tanto com a luz que vai preencher, que vai entrar aqui, vai preencher o rosto dela, quanto com a luz que eu tenho lá no meu fundo. Dessa forma, um cenário, uma luz perfeita para você ter um bom resultado seria algo nesse estilo como vocês estão vendo aqui nesse ambiente. Uma boa luz entrando no rosto dela e preenchendo o rosto dela e um fundo bem iluminado. Outra dica muito importante quando a gente vai trabalhar assim ao ar livre, aproveitando a luz natural, é ter cuidado com o horário que a gente vai trabalhar. Aqui a gente está num horário já de fim de tarde, o sol já está mais baixinho, então eu consigo ter uma garantia de que eu vou ter uma luz mais suave, uma luz que eu consigo equilibrar muito mais facilmente. Diferentemente daquela luz de meio-dia, aquela luz de sol muito a pino, que nesse caso, dessa luz muito forte, mesmo eu posicionando a minha modelo na sombra, eu posso ter um fundo com uma luz forte demais e eu tenha dificuldade em fazer a fotometria entre essa luz que eu tenho na frente aqui, essa luz que eu posso considerar como luz principal e a minha luz lá do fundo. Então, nesse caso, o ideal é procurar trabalhar sempre mais à tardinha, num horário de sol mais baixo, de luz mais suave, principalmente no verão. A gente sabe que a gente tem uma luz, um sol muito mais forte. Então, considerando que a minha modelo já está aqui na melhor posição, a nível de luz, a nível de fundo, de todo o cenário, a gente vai começar aqui o ensaio conduzindo a Michelle e vocês vão acompanhar comigo aqui na prática. Para já, eu já fiz teste aqui na minha câmera e a configuração que eu estou usando aqui é 160 avos de segundo de velocidade, abertura
abertura 2.8 e o ISO 100. Nesse caso, a minha recomendação com relação à configuração da sua câmera, sua fotometria, é você sempre segurar o ISO no mínimo possível, porque se você está trabalhando já com uma boa condição de luz, no caso da luz natural, da luz do dia que a gente está explorando aqui, eu já tenho uma boa iluminação, eu não preciso compensar isso no ISO. Então eu vou manter o meu ISO no mínimo, que no meu caso aqui é o 100. E a minha abertura, eu também vou procurar trabalhar com uma abertura maior, ou seja, usando um número menor de abertura, que a gente sabe que é inversamente proporcional. A minha lente é uma 85mm 1.2. Eu nunca recomendo você usar a abertura da sua lente na abertura máxima, sempre usando 2 pontos acima para você garantir mais nitidez, mais qualidade da sua lente. No meu caso, estou usando ainda acima dos 2 pontos, porque eu tenho uma lente bastante clara que me permite usar aqui no 2.8. E por que que eu quero trabalhar com essa abertura maior? Porque eu quero um fundo mais desfocado. Quando a gente trabalha com luz natural em ambientes externos, é muito interessante a gente preservar aquele fundo mais desfocado. Isso vai trazer mais destaque para o meu modelo que está em primeiro plano. Por isso, eu uso a minha abertura assim no máximo possível. E aqui a minha velocidade, que eu encontrei de sincronismo, considerando a minha abertura e o meu ISO, é a velocidade de 160 avos. Se eu tivesse talvez mais luz, uma luz ainda mais forte, que eu precisasse equilibrar melhor aqui, eu com certeza ia mexer aqui agora só na minha velocidade. Se eu sentir alguma alteração aqui na luz, que a luz natural também tem disso, gente, às vezes ela pode oscilar, o sol pode ficar mais forte ou mais fraco. E se eu sentir necessidade de alterar minha fotometria, aqui eu só vou mexer na minha velocidade. Então vamos lá agora começar a prática. Michele, vou te colocar um pouquinho mais de ladinho assim. Isso. Põe pra mim essa mãozinha aqui embaixo da barriga, a outra em cima. Isso. Pode ficar a perninha mais retinha assim mesmo. Isso. Agora levanta bem assim, ó. Alonga bem a postura, vira um pouquinho pra cá, deixa o rosto pra ali assim, ó. Isso. Vira só um pouquinho mais. Tem uns grampinhos que eu usei para prender aqui o vestido dela. Não, continua assim. Torce só um pouquinho o seu ombro para cá assim, ó. Isso. Levanta mais o queixo um pouquinho. Olha naquela direção assim. Isso. Tenta relaxar um pouco. Eu sei que é difícil assim por conta da claridade, mas tenta relaxar um pouquinho mais a expressão. Se quiser pode baixar um pouquinho o olhar e na hora do clique eu te aviso se você abre os olhos, só para relaxar um pouquinho, tá? Isso. Tira um pouquinho o cabelo aqui do... Uau! Linda, linda, linda. Eu vou aumentar um pouquinho só a minha velocidade, só para eu pegar uma foto um pouquinho mais subexposta e depois eu faço a compensação disso no Photoshop. Maravilhosa! Dá um sorrisinho, Michele, assim desse jeito. Isso! Põe para mim o pezinho de lá, um pouco para trás. Deixa um pouco assim, ó, só para ele fazer mais um movimentozinho assim no... Isso! Isso! Cai um pouquinho para trás assim agora. Isso! Muito bem. Fazer mais um movimentozinho aqui no vestido. Sorrisinho de novo, Michele. Levanta um pouquinho só mais o queixo. Fecha os olhos rapidinho. Isso! Muito bem, continua assim, continua. Mais uma assim. Uau! Fica mais de frente agora, Michele. Vem virando mais de frente. Põe agora, fica mais de frente pra mim. Põe essa perninha pra fora assim, ó. Bem pro lado assim, ó, com o pezinho assim. Torce um pouquinho assim, isso. Põe essa mão debaixo aqui da barriga, a outra. Isso. E esse aqui você segura um pouco o vestido aqui assim. Consegue pôr o pezinho um pouco mais pro lado assim, ó. E torce um pouco pra cá assim o corpo. Assim, ó. Cai um pouco assim. Isso, mais um pouquinho. Isso, olha assim pro lado, um pouco pro chão. Isso, gira um pouco mais o rosto. Baixa um pouquinho mais a mão do vestido, deixa ele um pouquinho mais baixo um pouquinho. Um pouco mais delicada assim a mão, segurando o vestido. Vira um pouquinho pra cá assim, ao contrário assim. Isso. Muito bem, pro chão. Isso. Maravilhosa. Já perdi um pouquinho de luz. Vou voltar a baixar um pouquinho minha velocidade. Linda, Michele, baixa só um pouquinho mais aqui. Pode segurar um pouco mais na pontinha, assim, só para deixar ele movimentando um pouco mais, assim. Isso. Isso. Consegue torcer mais um pouquinho o corpo, assim? Pro lado um pouquinho. Isso. Isso, pro chão, Michele, olhar pro chão. Isso. Muito bem. Faz assim, traz a barriga mais para cá um pouco, ao contrário. Mais, e o rosto mais pro lado um pouquinho, assim. Isso. Sorri assim, Michele, uma gargalhada. Isso, bem natural. Se solta, tá maravilhosa. Essa modelo já tá profissional. Cai um pouquinho pro meu lado agora assim, ó, pra frente um pouco. Isso, vira de novo assim, fecha os olhos um pouquinho assim. Isso, muito bem. Continua assim, não se mova. Fica de novo agora assim. Põe a perninha pra frente agora assim pra mim. Deixa ela de fora. Essa aqui é de cá. Pra frente assim, daquele jeitinho mais... O joelhinho mais pra dentro. Isso.
Segura um pouquinho mais assim, põe essa mão de baixo. Põe a outra mão no cabelo assim, bem delicada assim, isso. Pode olhar pra mim, mais delicada um pouco a mão assim, os dedos um pouquinho mais dobradinhos. Vira um pouco o rosto mais pra ali assim. Pega um pouquinho assim essa parte do cabelo, deixa os dedos por baixo dela assim, um pouquinho assim. E os dedos mais dobradinhos um pouco, isso. Vira um pouco mais pra ali assim, um pouquinho o rosto. Abre um pouquinho mais esse braço aqui assim, isso. Isso. Olha aqui pra mim, isso. Pode soltar o cabelo. Põe essa mão em cima da barriga, levanta um pouquinho mais o queixo. Ó, o pezinho mais retinho agora que eu vou pegar o corpo todo. Mais retinho um pouquinho assim, isso. Isso. Olha pra mim, Michele, sério. Isso. Continua, continua. Olha, passando de mim lá pra trás assim, ó. Levanta um pouquinho o queixo. Isso. Olha pro céu. Pezinho mais retinho um pouquinho. Sobe, consegue subir ele mais um pouquinho? Pontinha do dedo. Isso, assim. Sorri, sorri olhando pro céu. Sorri mesmo. Gargalha, Michele. Pensa que daqui a pouco o Manelzinho tá aí. Isso. Fecha os olhos assim um pouquinho sorrindo. Isso. Vem nessa árvore aqui agora, Michele, um pouquinho pra mim. Vem mais pra cá um pouco assim que eu pego mais de lá um pouco. Mais pra trás da árvore mesmo pra pegar, ficar na sombra dela. Mais um pouquinho pra lá. Aqui assim. Encosta de lado assim pra mim. Isso, aí já vai pegar. Encosta de lado assim pra mim assim. Vira de frente pra cá. Mais assim, barriga de frente pra lá. Solta o ombro aqui na árvore assim, ó. Chega mais pertinho dela. Encosta mesmo na árvore. Isso. Levanta essa perninha aqui assim. Isso, pode ser essa aqui. Põe essa mão agora aqui assim, ó, debaixo da barriga assim, isso. A outra aqui em cima. Aqui, como eu posicionei a Michele atrás da árvore, que o sol tá vindo daquele lado, e eu coloquei ela exatamente atrás da árvore, aproveitando a sombra da árvore. Então eu perdi um pouquinho de luz, por isso eu alterei a configuração da câmera. Então eu já aumentei minha abertura, tá no 2.0, subi um pouquinho o ISO para 125 e a minha velocidade baixei de novo para 160. Vira um pouquinho assim, Michele, de novo aqui, isso. Fecha os olhos. Continua, continua. Sorri mais assim, Michele, um pouquinho. Olha mais pra lá assim, vira mais o rosto pra lá um pouquinho, mais um pouquinho, isso. Muito bem, continua assim. Fecha os olhos assim um pouquinho. Levanta um pouquinho o queixo, vira mais pro lado um pouquinho o rosto. Isso. Continua. Continua assim, não se mova, não se mova. Pronto, encerramos aqui o nosso ensaio, ficou incrível, Michele arrasou mais uma vez. Vocês puderam acompanhar um pouquinho aí do resultado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar aqui se você aproveitou as dicas aí no seu próximo ensaio. Comenta também o que mais, que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no nosso canal. E não esqueça de nos seguir e de ativar as notificações, que nós temos conteúdo aqui toda semana, sempre conteúdos incríveis para realmente te ajudar a alavancar a sua carreira para você que quer evoluir aí como fotógrafo e se posicionar como especialista em ensaios de grávidas. Vou deixar o link na descrição aqui também do nosso Instagram, Grávidas Inesquecíveis, para você não deixar de nos seguir lá também, que também tem muito conteúdo incrível. E para você que quer se aprofundar ainda mais nesse universo de fotografia de grávidas, se posicionar de verdade como um especialista e se destacar aí na sua região, eu vou deixar também o link aqui na descrição do nosso treinamento Método Grávidas Inesquecíveis. Um treinamento 100% online, com muitos módulos para você dominar tudo desse mercado maravilhoso. Muito obrigada, eu te vejo no próximo vídeo.